Obrigada, Padre Marcelo, obrigada, Padre José Eduardo, né? E a toda a equipe pelo convite. Regis, eu vou poder usar aqui. Primeiro, eu queria partilhar com vocês. Boa noite a todos e todas, né? Eu fui convidada ontem no final do dia para estar aqui com vocês hoje, porque quem viria falar com vocês é o Toninho Evangelista, vocês já conhecem. Espero corresponder à altura do Toninho, a quem admiro muito. Ele teve o falecimento de um parente dele e ele foi para Curitiba hoje. E aí ele me ligou: vou lembrar para você ir para Campinas amanhã? Ele queria até que eu viesse de manhã e à noite. Eu falei: de manhã não tenho condição, também tenho família, tenho filho e eu tinha uma consulta médica da minha menina hoje. Aí ele falou: e à noite dá? Eu falei: dá. Então o material que eu vou trabalhar é um pouco meu, mas com a contribuição do material do Félix Siriano, um grande amigo de Americana, que a gente conheceu por ocasião dessa campanha da fraternidade, que fez o ver, inclusive, do texto base. O material do Padre Toninho de São José dos Campos e do Padre José Nelson, que esteve com vocês hoje de manhã e fez o julgar, e do próprio Toninho Evangelista, a questão do agir. Não vai dar tempo de a gente ver tudo. A gente tem menos de uma hora para conversar. Então eu vou tentar resumir tudo embasado do que está no texto base. Então a gente vai trabalhar o texto base, tá? Para que a gente possa compreender um pouco o que a campanha deste ano nos propõe, no próximo ano, certo? Antes de mais nada, eu queria me apresentar, né? Eu acho que ele está mudando por conta. Tá aqui. Ótimo. E então me apresentar. Eu sou casada, tenho 47 anos, tenho 3 filhas que são de um primeiro casamento, porque eu sou viúva, tá? Do primeiro casamento. Sou da paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Várzea Paulista. Não sou de Jundiaí, eu sou jundiaense de nascimento, mas eu moro em Várzea Paulista, uma cidade grudada a Jundiaí. Sou advogada e escrivã de polícia aposentada. Trabalhei 25 anos na Polícia Civil, 15 anos em Delegacia da Mulher, dos quais quase 7 anos foram só com violência sexual infantil. Essa é a minha experiência. Sou técnica de edificações, direito, sou especialista em formação política para cristãos leigos e gestão pública. E sou também docente do ensino superior. E atualmente graduando em teologia. Sou leiga salvatoriana, então eu pertenço a uma família religiosa, minha paróquia é religiosa e eu sou leiga salvatoriana. Sou colaboradora no Centro Diocesano de Formação para o Laicado, como professora, e coordenadora do Núcleo de Formação de Fé e Política da Diocese de Jundiaí. Trabalho na campanha da fraternidade há 22 anos, desde 1996, mais diretamente. Atualmente na equipe diocesana e coordeno a província de Sorocaba, compondo a região toda de Sorocaba. Faço parte da Pastoral Fé e Política, vocacional e trabalho também nas missões paroquiais, tá? Esse é meu trabalho. Então, vou falar a partir deste chão, de quem tem o conteúdo teórico, mas de quem põe a mão na massa, de quem vive a realidade nossa do dia a dia, tá bom? Deu para acertar aqui também? Obrigada, Regis. Então, o texto base, ele começa trazendo para nós os objetivos gerais e específicos lá na página 18. Então, eu vou trazer, pelo menos na parte do ver, todas as páginas. Então, dá para vocês conferir se eu estou falando alguma bobagem, tá? Pode falar assim: não, você está mentindo, não está escrito isso aqui não no texto base, tá bom? Eu vi que tem bastante gente nova, mas dos novos que estão aqui, são novos na capacitação arquidiocesana ou são novos de campanha? Então eu queria saber quem é novo de campanha da fraternidade. Levanta a mão. Novo de campanha.
não trabalharam em campanha, mas conhecem as realidades paroquiais, comunitárias. Porque eu fico com essa preocupação, porque algumas vezes as pessoas dizem assim: eu acho que a campanha tinha que sair do período da quaresma. Campanha e quaresma não tem nada a ver. São coisas que não combinam. E para quem pensa dessa maneira, e eu sou uma defensora acirrada da campanha da fraternidade, não entendeu o espírito da campanha. E é aqui que eu quero começar. Porque entendendo o espírito da campanha é que a gente vai entender os objetivos dela. Senão eu não vou compreender. Por que a campanha acontece na quaresma? Por que a campanha acontece na quaresma? Nós poderíamos dizer assim: porque a igreja entendeu que é um momento forte, mas forte do quê? É um momento de conversão. E é um momento de conversão que nós entramos com umas práticas que são jejum, esmola e oração. Certo? Só que eu aprendi isso lá na época que eu estava jovenzinha, nas comunidades de adolescentes, de jovens, na renovação carismática, onde eu participei durante quase 15 anos. Tinha uma canção que dizia assim, que da minha casa saiu bem cedo, da comunidade de recado, copo de leite e uma oração. Sinto uma força me dirigindo, preciso ver como vai meu irmão. Casas caindo, fete da areia, como é possível compreender? Tanta dureza mora em nossos corações. E aí a música vai para um outro ponto, que é: e lá na fila da igreja, os homens pensam em se salvar. Roupa bonita e realeza, tem um status a preservar. E lá na porta, quem mais precisa sentir o amor que Deus nos dá? Fica de fora, está no tapinho, só uma esmola pode esperar. Tanta dureza mora em nossos corações. E esta música sempre me marcou. Quando eu comecei a trabalhar com campanha da fraternidade, esta música se tornou marca para mim. Por quê? Porque se eu entender que a minha conversão é quebrar a dureza desse coração e de todos nós enquanto igreja, eu quebro o coração em cada tema que a campanha me convida à conversão. Se eu entender que a esmola não é só na porta da igreja e não é só um alívio da consciência, mas é o ato, e aí a gente vai ver no julgar, que é o ato de olhar para o pobre e devolver a dignidade, como o Padre Céu Augusto estava falando. E se a gente entender que a minha oração tem que me levar a encontrar o meu irmão como um lugar teológico, e a teologia vai nos ensinar isso, o outro é um lugar de encontro com Deus. Eu não me encontro com Deus só lá no sacrário, só na celebração eucarística, em todos os sacramentos. Cada ser humano é uma possibilidade de encontro com Deus. É um lugar teológico. Então, a campanha da fraternidade tem tudo a ver com a quaresma. E aí, esse é o primeiro passo. Tendo isso como chão, a gente entende lá. Estimular a participação em políticas públicas à luz do quê? Da palavra de Deus. E da doutrina social da igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum. Sinais de fraternidade. Por favor, não tem nada a ver com tudo que você falou até agora. Então vamos esmiuçar isso. Eu tenho quantas pessoas pobres na região de Campinas? Para mais de 1 milhão de pessoas, 1%? 10%? Quantos? Quantos eu consigo dar esmola? Para quantos? Às vezes nem para um no dia.
Tem dia que eu estou zerada e que eu peço para o meu irmão, hoje eu não tenho nada para te ajudar. Não é assim? Mas eu posso dar muito mais que esmolas com políticas públicas que devolvam a dignidade dessas pessoas. Não é? Então, se eu não tenho condição, é mais ou menos como o dízimo. O dízimo, 3 T's. Tempo, talento e tesouro. Se eu não tenho tanto tesouro, eu posso compensar com o tempo e com o talento que eu tenho. Se eu não tenho dinheiro para dar esmola, eu posso me envolver e participar. E pelas políticas públicas, nós vamos saciar a necessidade do irmão. Entende? Então, a esmola está nisso aqui também. Está no fazer acontecer uma política pública que inclua e que devolva a dignidade a cada um. Os objetivos específicos, então, vão ser conhecer como são formuladas e aplicadas políticas, exigir ética na formulação e na concretização, despertar a consciência e incentivar a participação de todos, cidadão, na construção política pública em âmbito nacional, estadual e municipal, propor políticas públicas que assegurem os direitos sociais, trabalhar para que as políticas públicas eficazes de governo se consolidem como de Estado, promover a formação política dos membros da nossa igreja, especialmente dos jovens, em vista do exercício da cidadania, e suscitar cristãos católicos comprometidos para darem testemunha na gestão pública. Às vezes eu falo que os nossos irmãos, eles entram lá, parece que depois eles desaprendem o que é ser cristão e falam, não dá, você tem que continuar fiel aqui, firme, a palavra continua com você, né? Então a gente tem que também estar com isso. Nós vamos trabalhar o ver, do 19, da página 19 ao 42. Desafio. Este, eu acho, que é o maior desafio. Encantar a população frente a um tema tão importante. Essas eleições, eu vou ser sincera, a nossa escola de fé política, nós percebemos isso, os alunos, quanta desistência, quanta intolerância, como o campo político está desafiador, mais do que em outros tempos. Acho que nem na campanha de 1996 que nós trabalhamos a questão política, justiça e paz, foi tão difícil como foi este ano. E aí eu penso lá em Baumer, Zygmunt Baumer, né, o sociólogo, que diz, é tão líquido, que a gente não cria mais raiz em nada. Se o padre falar no altar alguma coisinha que me cutucou, eu já saio falando mal do padre e não volto naquela igreja mais. Mudo de comunidade. Quando não, mudo de religião. E a mesma coisa com o pastor, viu? O pastor falou que eu não gostei, eu já caio fora também, que eu vejo a mesma coisa acontecendo. Por quê? Porque é o hedonismo. Importa eu, a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, o meu filho, a minha vida. O resto é o resto, está a meu serviço. Tudo está a meu serviço. Então eu não crio raízes, eu sou líquido, né? E aí, encantar a população para entender o que é política pública e o que é política com P maiúsculo é um grande desafio que nós vamos ter nessa campanha da fraternidade. Não quero desanimar ninguém, não. Quero motivar, que a gente se encante para poder encantar os outros, tá bom? Há necessidade de romper o preconceito comum de que a política é coisa suja e conscientizar os leigos e leigas de que ela é essencial para a transformação da sociedade. Não é a Dolene que está falando isso. Foram os bispos do Brasil, é a CNBB, não sou eu. Então, é preciso que o leigo e a leiga entendam o que é politicagem e o que é política com P maiúsculo, e que a gente é a favor da política com P maiúsculo, tá? Refletir sobre políticas públicas é importante para entender a maneira pela qual elas atingem a vida cotidiana, o que pode ser feito para melhorar
para melhor formatá-las e quais as possibilidades de se aprimorar sua fiscalização. Isso é do professor Rodrigues. No Brasil, a semelhança entre os termos política e políticas públicas acaba confundindo. Nós vamos diferenciar isso. A palavra política vem do grego politikos, que refere-se a polis. Polis, lugar de tomar decisões em comum. É o lugar onde o povo se reúne para debater o que é melhor para aquela comunidade. É o cuidado com a cidade, a polis. Política é o cuidado com a cidade. Tá? E o que é política pública? Né? Já que isso é política, é onde as pessoas decidem, o que é política pública? São as ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras legislações, e que são formulados a partir do quê? Do que o povo decide. O povo não é só a gente. De repente, nós católicos queremos que faça uma praça bonita na frente da igreja. Aí os comerciários, os comerciantes, os outros empresários falam, não, a gente quer que faça um shopping. E aí, quem tiver mais força e quem tiver mais condições, todo mundo vai defender o que quer. E vai ter conflito de interesses. E quem pode mais nessa queda de braço vai ganhar, certo? Então, isso o governo, o Estado, ele tem que executar a política pensando no todo, não só no grupo. Ao mesmo tempo, ele tem que atender todas as necessidades. Então, ele tem que fazer esse equilíbrio. São ações empreendidas ou não pelos governos que devem estabelecer condições de, eu vou ler aqui porque ali está cortando, condições para que todos possam atingir uma melhor qualidade de vida compatível com a dignidade humana. As políticas públicas, ficou bem entendido? Então, política é o cuidar da polis. A pública é tudo aquilo que o governo, o Estado, e aí a gente vai fazer a diferença de governo e de Estado, de políticas de governo para políticas de Estado. É tudo que eles têm que decidir, aquele que está à frente, nos três poderes, para que a polis conviva bem e se atenda à necessidade de todos, certo? Elas podem se dividir, e elas necessitam, melhor dizendo, de várias ciências para ser entendida. Por isso, às vezes, eu ouço uma pessoa, no brinco até, quando o presidente Lula, em 2002, entrou, lá na nossa região, estava tendo mudança no sistema de transporte público. E o coletivo tinha aumentado a tarifa. Por conseguinte, naquele dia tinha quebrado também. Então, eu estava lá no ponto, esperando os senhorzinhos e vários ali no Flávio, o ônibus não vinha para a gente ir para o trabalho. E o senhor começou a falar, já mostrou que é incompetente. Quem é incompetente? O presidente Lula. Eu falei, por quê? Onde já se viu, além de subir o ônibus, ainda tira os ônibus, não tem competência. Aí eu falei assim, mas você acha que o presidente, que tem que tomar conta do país inteiro, é o responsável pelo aumento da tarifa nossa aqui? Claro que é. É ele que manda em tudo. Eu estou trazendo isso aqui para a gente entender como é que o nosso povo, na maioria, entende o sistema público, o governo, o sistema político, a administração e a questão de política pública. Então, entende que é uma coisinha simples. O presidente está lá, seja eu trouxe o Lula, porque foi um fato que aconteceu comigo com o Lula, mas pode ser com o Bolsonaro, pode ser com o Fernando Henrique, pode ser com o Michel Temer. Mas eles entendem que um que está lá, aquele que está em evidência, ele é político e ele é responsável por tudo o que acontece. E entender de política pública não é tão simples assim. Quando eu penso em política pública, eu tenho que pensar nas ciências sociais, nas ciências políticas, nas ciências econômicas e nas ciências da administração pública. São diferentes? São. A
ciências sociais eu tenho a saúde, a assistência social e aí por diante, a educação. Nas ciências políticas, eu vou ter a questão da gestão pública, eu vou ter a questão de partidos, de Estado, de governo, de democracia, de tipo de regime que a gente quer, presidencialista, parlamentarista, então tem vários fatores. Nas ciências econômicas, lá em casa, eu preciso, quebrou, vamos dizer, o banheiro. A descarga do banheiro quebrou, mas o meu orçamento já era. O que eu vou fazer? Fico sem a descarga? Vou pedir empréstimo para arrumar? Pode ser bancário, pode ser do vizinho, pode ser um parente, ou me empresta aí. Vou fazer o conserto parcelado, a perder de vista? Existem várias alternativas. Qual alternativa eu vou procurar? Talvez não seja mais viável, mas lá na frente vai falar, não devia ter emprestado esse dinheiro. Se eu tivesse parcelado, os juros era menor do que o empréstimo que eu fiz. Paguei à vista o conserto, mas agora eu estou pagando juros enormes. Não é assim? A mesma coisa no poder público, na gestão pública, tá? E as ciências da administração pública é exatamente isso. Como ter a arte de administrar uma complexidade social como é a nossa, diferente das nossas casas. E aí, lá no 22 ao 26, o texto base vai trabalhar exatamente os 3 poderes para a gente entender qual é a competência de cada um. Não ir lá para o vereador e falar assim, vereador, minha rua está com um buraco desse tamanho, o senhor quer fazer o favor de arrumar aquele buraco? Porque o vereador não vai fazer isso. O máximo que ele vai fazer é uma indicação para o prefeito ou para a Secretaria de Obras para que ela realize. Mas se a Secretaria falar assim, viu, eu não tenho dinheiro para consertar isso agora, vai ficar para o mês que vem ou para o outro, ele vai continuar fazendo indicações e o problema não vai ser resolvido naquele momento. Porque como nós, com a descarga da casa, não tem dinheiro para consertar naquele momento. Deu para entender? Então, o texto base tem essa preocupação. Eu estou falando aqui mais, assim, a nível geral, para que vocês leiam o material, a linguagem está clara, está fácil de compreender. Além disso, se vocês entrarem na internet, tem na Câmara dos Deputados Federais, a Câmara, tem uns videozinhos muito bons de 4 minutos que explicam o que é poderes, divisão de poderes, o que é cidadania, o que é exercício da cidadania, o que é políticas públicas. São vídeos muito curtinhos que dá para a gente trabalhar com qualquer pessoa e é uma linguagem muito clara, tá? Tá no YouTube, mas está na Câmara também. Então é só entrar lá na Câmara e procurar vídeos sobre cidadania, vídeo sobre políticas públicas, bem explicado, tá bom? Então, passando daqui, que é o poder público, né? Constituído da forma República Federativa Presidencialista no Brasil, se compõe da União, Distrito Federal, 27 entes federativos, sendo 26 estados e um Distrito Federal. O pessoal também confunde isso. O Distrito Federal não é estado. E isso tem que ficar muito claro. A gente foge das aulas de geografia brasileira, depois a gente não entende as coisas, né? E nós temos no Brasil hoje 5.570 municípios. É muito município, não é? Imagina para ter emenda parlamentar, para vir verba federal para 5.570 municípios, tá? Se organizam em 3 poderes que buscam operar independentes e harmônicos. Pelo menos está escrito isso na Constituição, tá bom, gente? Eu vou falar para vocês. Quando eu fiz gestão pública, eu estava sentada na cadeira e ouvi a professora de Direito Tributário falar com a gente. Na minha turma tinha vereadores, tinha partidos e eu que vinha da linha social da Igreja Católica. Então, uma briga até legalzinha, boa que dava. E aí ela falava assim,
licitações, como gestores públicos, a gente aprende a administrar. Então, vocês forem fazer licitações, vocês têm que seguir isso, isso e isso. Aí o vereador já tinha trabalhado numa empresa de licitação antes de ser vereador. Falava, haha, professora, isso é muito lindo na lei, mas na realidade não é assim. Na prática isso não acontece desse jeito. E aí ele contava as falcatruas na sala de aula. Aí um dia ela se cansou, ela falou assim, olha, vou explicar para você. E aí eu entendi muito bem que eu era uma das advogadas que estavam na aula. Eu falo aqui o dever ser, como padre. Ele fala lá o dever ser na homilia. Se as pessoas vão ser o que deve ser, aí é outros 500, não é? Responsabilidade do padre. A mesma coisa na lei. A lei é o dever ser. Então hoje a lei traz o dever ser. Aí a gente sabe que o ser na realidade, nas nossas municípios, nos nossos bairros, não é bem esse. Mas a gente se espelha no dever ser para tentar fazer o máximo para que ele se torne um dever ser, o que deveria realmente ser na realidade. Como a fé, como o seguimento de Jesus. A gente busca que seja o mais fiel possível, certo? Poder executivo está aqui, né? Eu trouxe no quadro que o texto base traz escrito. União, Estado, Distrito Federal, os municípios, quem são os responsáveis, certo? O poder legislativo e o poder judiciário. No texto base, vai trazer para vocês, e eu acho interessante que vocês leiam, gente, quais são os gastos que nós temos com o poder público atualmente. Eu conheço alguns países e tenho contato com algumas pessoas lá da Europa, em que vereador não países em que o vereador não recebe, porque o vereador é representante daquela classe dele. Então, se ele está representando a Igreja Católica, ele ganha de alguma maneira o salário dele. Se ele está representando os advogados, ele é advogado, ele continua trabalhando como advogado. Se ele é médico, ele continua trabalhando como médico. Então, não tem necessidade. As esferas maiores, que são os parlamentos maiores, aí recebem, mas claro que isso é uma discussão a longo prazo para se pensar muito. Os vereadores vão falar assim, não, eu me dedico 24 horas a serviço da municipalidade, eu abdiquei de trabalhar, eu tenho que receber. Eu penso assim, o seu João, que foi eleito lá na nossa comunidade, que tem pouco estudo, ele realmente se dedica 24 horas. Você vai procurar o seu João no gabinete, ele vai estar no gabinete. Ele não vai trabalhar como servente de pedreiro mais, enquanto ele estiver como vereador. Se ele é peão de indústria, a mesma coisa. Agora, o médico. Vocês conhecem algum vereador médico? Não estou brigando com nenhum vereador, pelo amor de Deus. Se tiver vereador aqui, me entenda. Ele continua clinicando, continua fazendo cirurgias. O advogado vai continuar pegando causas, vai continuar indo para os tribunais, então continua com a sua renda. Então são casos e casos. Por conta do seu João, que é servente, que foi eleito representando a comunidade, os outros também triplicam a sua renda e fazem da vereança um ganha-pão. Então é uma coisa para a gente pensar. Não é isso, mas a campanha traz no texto a explicação de quanto a gente gasta. E aí eu chamo a atenção para a minha área, a área do direito. O judiciário brasileiro é um dos judiciários mais caros do mundo. Está aí no texto base. É um dos judiciários mais caros do mundo. Em nenhum país, nem nos Estados Unidos, o judiciário ganha o que ganha no Brasil. E isso é uma discussão que a gente já vem fazendo desde a década de antes da mudança do milênio. A gente já vinha com essa discussão. Precisamos de uma reforma do judiciário. Precisamos pensar a reforma do judiciário. Por quê? Quando eu entrei na polícia, em 1992, eu fui para a academia. E a primeira coisa que eu aprendi
É que se eu fizesse coisa errada, eu ia bem do serviço público. Seria exonerada bem do serviço público e não receberia nada. E ainda corria o risco de não arrumar emprego em lugar nenhum, porque quem foi mandado embora do serviço público, coisa boa não é. Sabe o que acontece com um juiz que não faz coisa boa? Aposentado compulsoriamente. A punição do juiz corrupto é aposentadoria compulsória. Só do juiz, não é de todo o judiciário não. O Ministério Público não tem isso e o pessoal que trabalha na justiça não tem isso. É exonerado bem do serviço público. O juiz é aposentado compulsoriamente. Ele vai aposentar com o salário que ele tem. E ele não pode mais julgar. Ele foi considerado indigno de julgar. Com 20 mil, posso ser considerado indigno de julgar? Não posso. Então, eu brinco com isso. Tenho vários amigos que estão nessa área, mas a gente precisa pôr esse dedo na ferida. Por que há essa diferença? Porque nós somos um país de privilégios e de diferenças no tratamento. Eu aprendi que a vara que bate em Chico tem que bater em Francisco. E tem que ser igual. Se é direito para mim, é direito para ti. Se é dever para mim, é dever para ti. E ponto. Certo? Então, o texto base traz esse questionamento. Não da questão da aposentadoria compulsória, mas de mostrar os dados do nosso judiciário como é caro. Tá? Aí ele entra lá na página 26 no tipos de políticas públicas. Porque quando eu falo em política pública, não é tudo a mesma coisa. Existem tipos de políticas públicas. A primeira é aquelas que são sociais e que são obrigatórias. O que acontece? Pode mudar o governo que mudar, ganhar o partido que ganhar. Essas políticas vão ter que ser executadas. Queira ou não queira, ele pode se empenhar mais ou se empenhar menos, mas deixar de se empenhar ele não pode, certo? E aí é onde a gente tem como participar e exigir que se cumpra o que está lá na Constituição nessas políticas. O segundo grupo é políticas macroeconômicas, que diz respeito a políticas fiscais, monetárias, cambiais, industriais e comerciais. Claro que ele vai ter que fazer também, porque senão vai entrar fluxo e ele não vai ter recurso para executar as primeiras. E a terceira grupo de políticas públicas são as específicas ou setoriais. Essas estão previstas na Constituição como direito, mas não como obrigatoriedade, como as primeiras. Dá para entender? Então, o governo pode entrar e falar assim, olha, eu vou investir mais na juventude, eu vou fazer política de juventude. Esquece as outras minorias, esquece a racial, esquece as mulheres, e eu vou trabalhar a juventude. Ele fez uma escolha na setorial. E assim, cada governo pode escolher uma setorial ou outra, certo? Foi dando para mim entender, gente? Tá? Aí a gente tem que eu tinha falado lá, que a gente ia entender um pouquinho, lá no 27, na página 27 e 28, políticas de Estado e políticas de governo. Políticas de Estado é aquelas que entre ou saia vai ter que executar. É política de Estado. Elas geralmente estão previstas na legislação, elas estão, e elas estão no grupo das políticas obrigatórias, sociais, que ele vai ter que executar. Já a política de governo, não. Então a gente fica na insegurança. Como é que vai ser o próximo governo que está vindo aí? Está tudo um monte de interrogação, mesmo quem votou nele. Será que ele vai fazer o que ele prometeu para a gente? Mas algumas promessas de campanha ferem os direitos humanos, ferem um monte de condições. E aí, ele vai executar isso mesmo assim ou não vai? Vamos passar a ter arma para todo mundo? Apesar que vai ser uma falácia, não é que a arma vai vir para todo mundo pode comprar arma, o problema é ter dinheiro para comprar. Vai ser como um celular caro, você compra um celular de quanto? Aquele de 7 mil ou é aquele de R$700 a prestação?
Qual é o seu celular? A mesma coisa vai ser com a arma. Além disso nós somos um povo de pavio curto. Eu costumo dizer isso muito claro. A nossa mistura de raças criou uma civilização de pavio muito curtinho. Então, olhou torto, falando que vai ter de mulher matando o marido e depois confessando com os padres, na TPM. Se a gente na TPM, a gente já quer tacar a panela de feijão na cara dele, já quer pegar o cabo de vassoura e bater nas crianças, imagina uma arma na mão. Mas deixemos falar, isso é só um parênteses para a gente rir um pouquinho. Mas a dúvida fica, cada vez que muda um governo, o que é que vai acontecer? Quais são as políticas públicas de governo que ele vai aplicar? A de Estado a gente sabe, a saúde vai continuar, precária ou não, mas vai continuar, a educação vai continuar, a segurança vai continuar. Essas políticas a gente sabe, o CRAS vai continuar funcionando, ainda que precário, mas vai continuar. Pode investir mais ou menos, a gente não sabe, mas vai continuar. Agora, no restante, como vai ser? Então, cada vez, ainda no nosso Estado brasileiro, a gente tem essa insegurança. Por isso, a campanha vai dizer, vamos investir mais as nossas forças para que a gente possa transformar as políticas públicas que são de governo em políticas de Estado. O ideal seria que todas elas fossem políticas de Estado. Aí o governo só ficaria para administrar da maneira que ele entendesse melhor, mas ele não poderia mudar ou interromper essas políticas, entendem? É essa a grande questão que a gente está buscando questionar. Aí lá no 28 ao 30 ele vai falar das razões das políticas públicas e o sistema econômico. As políticas públicas voltam-se para o funcionamento dos mercados e sua correção através das agências de regulação competitiva, de bancos públicos para financiar segmentos empresariais marginalizados pelo sistema de crédito privado, era para ser isso. Então, o banco público existe para patrocinar aqueles serviços, aqueles empresários, por exemplo, a agricultura familiar. Não recebe recurso dos bancos privados, ou é taxa muito alta. Então, o banco público seria para subsidiar esses que no mercado seriam espoliados. Dá para entender mais ou menos isso? Só que isso nem sempre acontece, né? Principalmente se agora os dois bancos públicos forem vendidos, né? Que é a Caixa e o Banco do Brasil. Então a gente não sabe como vai ficar isso, né? Reparação das iniquidades com oferta de bens e serviços públicos que rompam com a exclusividade do poder do dinheiro no atendimento das necessidades humanas. E aí ele vai trazer lá na página 30 e 31 as condicionantes, aquilo que engessa a política pública no nosso país. É uma reflexão, não é senhores da verdade. O texto base, ele traz a reflexão, para que a gente abra a discussão, tá? Então, a primeira coisa que ele diz, o orçamento elaborado para o bem público e não para servir o mercado. A gente não ouve isso nos noticiários? O mercado, a bolsa oscilou para baixo porque tomou essa atitude política. Oscilou para cima porque sentiu que segurança. E nós sentimos que segurança, né? Seja dentro da legalidade, de forma democrática e nunca movida por interesses de mercado. Financiamento das políticas públicas. Melhorar o sistema da tributação. O texto base vai trazer. Os mais ricos pagam 24% de imposto. Os mais pobres e assalariados pagam 48% do que tem de rendimento de impostos. Então, nos sobra 52%, sendo mais pobres, sendo os assalariados, os trabalhadores. E os mais ricos ficam com 76% da riqueza intocável. Só contribuem com 24%. Precisa da reforma tributária. De tributar as grandes fortunas. E não é de hoje que a gente tem falado isso. Não é porque mudou o governo que a gente vai pegar no pé, não.
A gente nem sabia quando pensou a campanha da fraternidade, nem que qual governo seria. Então isso aqui não é contra o governo de ninguém, nem contra o partido A ou B. É pensar o que é melhor para a sociedade brasileira como um todo, né? E C, aplicação dos recursos arrecadados. Decorre de como têm sido aplicados os recursos públicos arrecadados. A forma como se organiza as políticas públicas no Brasil termina por comprometer a eficiência das políticas públicas. Vou dar um exemplo. Lá na política pública orçamentária, para o ano que vem, vocês viram quanto foi? Quem aqui é aposentado? Vocês viram quanto vai ser o aumento de vocês? 2,07. Vocês viram quanto foi o aumento dos juízes? 16. Está igualzinho. As mercadorias que eles compram aumentaram 16%. As que vocês e eu compramos só aumentou 2%. Ué, o aumento é para compensar a perda com a inflação, com o aumento dos bens e produtos. Nós só tivemos uma perda de 2%. Deu para entender? Não estou falando mal dos juízes, não estou falando que eles não mereçam os 16%, estou falando que nós merecíamos os 16% também. Todos nós. Aposentados, ativos, todos. Meu marido é contador, ele recebeu 5% de aumento no dissídio e ainda foi alto. Comparado com o nosso de 2%, foi alto. Certo? Então, essas questões, o texto básico questiona também. Aí ele vai dizer do ciclo de políticas públicas, que eu não vou poder entrar profundamente, porque a gente está estourando o tempo, mas na verdade meu tempo já está até acabando. Mas se a gente pensa, eu vou resumir todo esse quadro que vocês, depois esse material ficou aqui no Norte, aí pode ser compartilhado para todos vocês, tá? Vamos pensar na cidade ou no bairro. Então eu tenho o terreno lá da frente da igreja. Então a gente queria fazer uma praça. Nós católicos terminaríamos a missa, iríamos para a praça, ficaríamos com a família conversando, os amigos. Aí veio um grupo que disse que não, que é um shopping. Mas aí o pessoal do bairro mesmo, que nem é católico, disse não, precisa de uma OBS. E teve católico que aderiu à proposta, que é a OBS. Ali que não tinha OBS no bairro, então decidiram que precisa de uma OBS. Unidade Básica de Saúde. Uma OBS lá. Mas aí não teve uma outro grupo, que é o das minhas filhas, que estão tendo criança agora, eu vou ser vovó dia 8 de fevereiro, está para nascer a Sofia. Aí querem creche. E aí a gente vai reunir todo esse povo, vai bater na porta do prefeito. O senhor vai fazer o que com o terreno vazio lá? O pessoal da igreja vai falar, a gente quer a praça. Os comerciantes vão dizer, não, a gente quer o shopping. As mães novas, os que têm criança, querem a creche. O pessoal doente, o pessoal do bairro vai falar, a gente está precisando de uma OBS. Aí ele levantou um problema, certo? Essa é a primeira fase da política pública. Eu tenho um problema. Aí depois eu vou estudar com este grupo todo como resolver esse problema. Vamos chamar técnicos. Olha, sabe, o OBS não vai dar muito certo, porque a OBS, além da OBS, eu vou ter que contratar todos os médicos, o equipamento todo, e eu não tenho orçamento para tudo isso. Além disso, já está previsto uma UPA ali pertinho. Então não tem necessidade de uma OBS com uma UPA do lado. Então a UPA vai fazer o serviço, então eu não preciso de uma OBS. Mas a creche, eu acho que é uma boa ideia. Mas e o shopping? Não, o shopping vocês já vão ter um outro lá, tem uma área que está sendo vendida, vocês podem pegar aquela área, não precisa ser uma área pública. Deu para entender? E aí então vai se traçando como se vai trabalhar essa questão. Então vai se fazer estudos, vamos chamar os técnicos de cada área, vamos chamar várias secretarias que estão envolvidas nessa questão, urbanismo, saúde, educação, e vamos conversar. E aí vai se fazer um plano, um programa de como vai se trabalhar esta questão. Uma vez definido que lá vai ser a creche,
Aí a gente vai passar para implementação. Aí eu vou mostrar de onde virá o recurso, como é que vai se trabalhar, qual o tempo para executar, qual o custo de manutenção, porque a partir do momento que eu tenho a creche eu vou ter funcionários, eu vou ter que manter aquilo o tempo todo. E aí eu vou construindo. E a cada momento disso eu vou avaliando. Avaliar como foi o primeiro embate com todos os grupos que estavam reivindicando alguma coisa. Avaliar qual foi a solução, se a maneira como a gente conduziu foi a melhor maneira. Avaliar como os técnicos trabalharam, se correspondeu. Então, todo o processo eu vou avaliando. Eu não vou deixar para avaliar só no final. Se eu deixar para avaliar só no final, às vezes eu podia ter percebido um erro lá no meio, e eu não percebi como gestora, e o erro veio para o final, e eu pus em risco todo um projeto, uma implantação de uma política pública, de uma resolução de um problema, que eu poderia ter solucionado se eu tivesse percebido avaliando. Deu para entender? É isso, está no texto base, bem explicadinho para vocês, tá? E aí o texto base vai falar para a gente assim, é preciso quebrar preconceitos e entender os atores sociais que agem para que as políticas públicas aconteçam. Por que quebrar preconceitos? Especialmente com alguns agentes sociais, atores sociais, como por exemplo os movimentos sociais, se desenvolveu uma onda de preconceitos. Aquele grupo está brigando por terra, mas eles plantam, eles fazem agricultura familiar, sem agrotóxicos, a gente não corre um risco de câncer, porque o alimento é saudável. Não, mas são tudo vagabundo. Aquele movimento social é tudo vagabundo. Eles estão invadindo imóveis abandonados? A igreja defende propriedade privada, defende mesmo, mas ela também defende na doutrina social a destinação universal dos bens e o fim social da propriedade. Se eu tenho imóveis e mais imóveis, estou velho capengando, não tenho herdeiros, nem cuido daquilo, aquilo tem que ter uma função social. Até um favor, está me ajudando a me desprender também, porque eu não vou levar aquilo para o túmulo. Né? Eu estou falando isso para a gente quebrar preconceito. Cada caso é caso. Quando eu pegava na delegacia, e eu falo que em 2016, quando eu encerrei as atividades, e daí eu me afastei para aposentar, um dos últimos casos que eu tive era uma menina de 16 para 17 anos, que foi pega tentando descontar um cheque falso numa conta no Banco Bradesco lá da Avenida Jundiaí, uma das avenidas principais de Jundiaí. E a menina estava com RG falso. Pela RG ela tinha 19 anos e ela era bem bonita mesmo, assim. Ela aparentava a idade que estava no RG. Mas quando você começava a conversar, e aí eu fui conversando muito com ela, e saber da história dela, eu poderia dizer simplesmente, sua safada, sua sem vergonha, sua... Você não sabe o que você está fazendo errado? E ela disse assim, eu fui paga por um senhor de São Paulo, ela era de São Paulo, para descontar esse cheque. 10% do valor desse cheque era meu. Era um cheque de R$2.000. Ela estava fazendo aquilo por R$200. É pouco, mas ela não tinha nada. A mãe tinha se casado pela segunda vez. O padrasto abusava dela, ela saía de casa. Ela vivia na rua e ela foi cooptada. Dá para vocês entenderem a situação à luz do Evangelho? E eu convenci aquela menina a aceitar que eu chamasse, de qualquer jeito eu tinha que chamar o conselho, mas de ir com o conselho e ser acolhida, ser, né? Até os 18, falei, não, mas eu vou
ficar presa? Eu falo, não, você vai ficar numa casa até você completar 18 anos. E você completando 18 anos, você vai ter um caminhamento diferenciado do que você está tendo com quem está te cooptando, com esses que estão te cooptando. Então, é olhar para o ser humano que está na situação. Não é simplesmente dizer, é vagabundo, é isso, é aquilo, é aquele outro. Porque eu não vivi, é aquela coisa, quem vê o bêbado caído, né? Vê os tombos que eu levo, né? Vê as pilhas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo na vida. Então a gente não conhece a realidade das pessoas. Entrar na realidade das pessoas, entender, acho que é isso que o Papa Francisco está tanto pedindo para a gente. Então aí vai dizer para a gente quebrar preconceito. E que o texto base traz que hoje nós vivemos uma democracia representativa que está em crise. Nós não nos sentimos representados, mesmo por aqueles que a gente votou. Votei no deputado, votei no vereador, mas depois ele me esqueceu, ele não me representa. É uma crise que a gente está passando, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Existe essa crise, então não me representa o padre na igreja, não me representa o Papa, a CNBB não me representa, não me representa o político, não me representa meus pais. Entendem? A gente está passando por esta crise e é só constatar aí na sociedade. E aí ele vai falar como a gente vai conseguir mudar essa realidade também na sociedade, na questão política, para uma democracia participativa. Quanto mais a gente falar para o pessoal, tá bom, então o vereador, você votou nele, ele é teu representante, mas você não fica esperando que ele faça, vá lá e exija. Não fica esperando só do seu pai e da sua mãe, não fica esperando só, e aí o documento Lumen Gentium, quando fala que nós, leigos, temos nosso compromisso, somos povo de Deus, o batismo nos faz todos igreja, eu não tenho que ficar esperando o padre me dizer o que eu tenho que fazer na igreja. Eu tenho a minha obrigação, eu tenho a minha participação na igreja. É o mesmo princípio. E aí ele fala quem são os atores sociais, então tanto os públicos quanto os privados, pensar que todos nós somos atores sociais, ou por segmento profissional. A OAB é um ator social que me representa, mas eu, enquanto pessoa, Dolaine, advogada, também sou um ator social, né? A igreja, enquanto instituição, é um ator social, mas eu, enquanto católica, também sou ator social do catolicismo. Deu para entender? E os movimentos sociais, todos também são atores sociais, tá? E aí, insiste na participação. O conceito de participação está lá na página 38 e 39. Conjunto restrito de pessoas ligadas entre si, constantes de espaço e tempo, articulados por uma mútua representação interna, interatuando através de complexos mecanismos de assunção e atribuição de papéis. Nossa, que palavrão! É um resumo isso, gente. O que é participação? É não chegar aqui e sentar a bunda na cadeira, desculpa a expressão, mas sentar e ficar esperando que os outros façam tudo. Não preciso ninguém me dizer que eu tenho que pegar o copo que caiu no chão, que eu posso ajudar a limpar tudo a hora que terminar, que eu tenho responsabilidade para com o espaço de mantê-lo limpo e adequado. Isso é participação. É pôr a mão na massa e se envolver, seja no ambiente que tiver, também nas políticas, tá? Aí as formas de participação na política pública. Como é que eu posso participar? Audiência pública, conselhos gestores ou de direitos, e os conselhos de direitos, 4 são deliberativos: educação, saúde, ação social e criança e adolescente. Muito bem, criança e adolescente. Por que esses 4 são deliberativos? Porque esses 4 o governo municipal não pode gastar, não pode fazer nada se o conselho não aprovar as contas, não aprovar a execução. Então o conselho é deliberativo e ele é 50% da sociedade civil. 50%. Então, se a gente quiser barrar qualquer ação municipal, política
política pública municipal nesses 4 conselhos, educação, saúde, ação social e criança e adolescente, a gente tem que estar lá no conselho e vetar. Vetou, está vetado. Não aprovou as contas? Não está aprovada. Certo? Os outros conselhos de políticas públicas, eles são consultivos. Podem deliberar ou não, dependendo da legislação municipal. Mas eles são consultivos. Agora, esses 4, por legislação federal, eles são obrigatoriamente deliberativos. Deu para entender a diferença de consultivo para deliberativo? Aí as conferências, que são espaços de debate, fóruns e reuniões que não precisa de autorização superior para fazer uma reunião. Se eu quiser reunir os meus irmãos de igreja para rezar lá em casa, eu preciso pedir para o padre? Não preciso. Eu reúno o pessoal da igreja para a gente meditar o Evangelho, estudar o Evangelho. É a mesma coisa. Reunião ou fórum, eu não preciso de permissão para realizar. Vamos fazer um fórum sobre a realidade do nosso bairro. A gente não precisa pedir para o prefeito. A gente pode depois marcar uma comissão no gabinete dele para falar, olha, nosso bairro fez um fórum e nós chegamos nessas conclusões e nós queremos conversar com o senhor a respeito. E as organizações da sociedade civil, movimentos sociais, que é conhecido como terceiro setor. Sempre que a gente ouvir falar em terceiro setor, é a sociedade civil organizada e os movimentos sociais, tá? Aí ele vai no 39 a 40 do protagonismo juvenil. O padre colocou aqui da questão da juventude e o texto base traz isso, que a gente insista. Eu costumo brincar lá que na fé e política já é tudo velho lá no Jundiaí. E a gente precisa da cara nova, porque nós vamos morrer e a pastoral morre com a gente. Então a gente precisa trazer a juventude, a gente precisa... Mas, gente, não é trazer a juventude para fazer com a gente. É ouvir a juventude. Ouvir como ela está entendendo a realidade, como que ela está vendo aquilo, o que ela, a partir dela, porque às vezes a gente convida o jovem para estar na reunião, mas só para ficar de ouvinte, só para ouvir o que nós, os sábios, gurus, estamos ensinando para ele. Não, eles têm muito para ensinar para a gente. E eu falo que, olha, eu vim de uma pastoral de juventude em que a gente fazia, em que a gente chegava e dizia assim, olha, a gente viu lá na rua que aconteceu isso, olha, no bairro tal coisa. E isso nos fortaleceu para estarmos até hoje. E a gente precisa devolver esse protagonismo para a juventude. A gente precisa, é urgente nas nossas comunidades, paróquias, igrejas, devolver o protagonismo para a juventude. Os movimentos sociais, eu já falei, eles vai colocar aí no 40, 41 sobre os envolvimentos dos movimentos sociais. E a família, que é o berço. E aí o texto base vai dizer, olha, o ano que vem a gente vai celebrar, né, fazer memória de 25 anos da campanha da fraternidade que falou. E a família, como vai? Como vai a nossa família? Como está vivendo a família de hoje? E aí ele vai trazer palavras de São João Paulo II, dizendo, olha, para as famílias, invistam nas famílias, é a partir delas que a gente faz políticas públicas. Por quê? Porque é para a família. Onde estão os nossos doentes? Nas nossas famílias. Onde estão os nossos idosos? Nas nossas famílias. Onde estão as nossas crianças? Nas nossas famílias. Nas famílias católicas e nas famílias de qualquer denominação. É nas famílias. E aí ele vai insistir que nós temos políticas públicas que atingem as famílias indiretamente, mas elas não são pensadas a partir da família. E deveriam. Ai, o seu filho só dá problema aqui na escola. Estão pensando na educação, mas não estão pensando naquela família. Então, pensar políticas públicas para as famílias, a partir das famílias. Eu não vou entrar em todo julgar, porque o nosso tempo já foi. E o julgar vai nos dizer, o tema, o lema está lá, serás libertado pelo direito e pela justiça, de Isaías.
Pentateuco, vai passar pelos profetas, vai passar pelos sapienciais, trazendo essa justiça. Porque quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em justiça assim: pisei no pé dela, justo que ela pise no meu, ou que eu seja, no mínimo, punida judicialmente por ter pisado no pé dela. Isso é justiça? É. Roubaram meu carro, eu quero justiça. Me assaltaram, eu quero justiça. Só que aí eu vou trazer a economia de Deus. E o Papa Francisco tem insistido demais nela. Justiça é igual misericórdia. Essa é a doutrina cristã. É isso que está no Antigo e no Novo Testamento. E o texto base vai insistir nessa justiça. A justiça é igual misericórdia. É intrigante? É desafiador? Com certeza. É caminho de santidade? Com certeza. Mas eu estou falando para cristão católico que é ser santo. Não é? Ou eu estou falando para outras pessoas? Eu acho que eu estou falando para cristãos católicos que vão à missa, que comungam, que se confessam, que oram, que querem ser santos, porque a gente sabe que o mundo não acaba aqui. Tudo isso é para a gente viver a vida plenamente em abundância, como Cristo trouxe e nos propôs. Mas o nosso fim último é a eternidade junto do Pai. Não é isso? Então, justiça é igual a misericórdia. E aí ela vai trabalhar o termo, o Padre Toninho traz aqui, inclusive aí no texto base, o que é justiça e direito, a mishpat, a sedaká e a sedek. Como que é essa relação da justiça de Deus, que não é a justiça como a gente compreende, tá? Que é a sedaká, a sedek e a mishpat. Eu não sou muito boa em hebraico, não. Eu não vou ficar isso aqui, mas eu deixo para vocês. Aqui está o resumo. É uma relação entre pessoas e não simplesmente com a lei. A pessoa será justa ou injusta não por cumprir rigorosamente os preceitos em causa, mas por se relacionar justa ou injustamente com uma pessoa. E a justiça bíblica é então a relação que promove e realiza o sentido de vida humana. Aí o Pentateuco, eu não vou entrar, os profetas, como eu falei para vocês, o Antigo Testamento em resumo, o Novo, o projeto de Jesus é: ama o próximo como a ti mesmo, amai-vos como eu vos amei, amai vossos inimigos, não tem maior amor que aquele que dá a vida pelos irmãos. É esse o projeto de Jesus Cristo. Né? Aí as atitudes, o que aprendemos de Jesus. Aí vai lá na igreja primitiva, algumas colocações dos padres da igreja, e aí entra na doutrina social, falando um pouco para a gente dos critérios para uma ação. E eu só vou trabalhar aqui nesses 5, né? Antigamente na doutrina social a gente não tinha criação. Com a Laudato Si, nós incorporamos um 5º bloco, porque a gente trabalhava na doutrina social com 4 blocos: a pessoa, a política, a sociedade, a economia. Ali estão os princípios permanentes da doutrina social da igreja, em número de 12, porque tem ali a primazia do trabalho sobre a capital, também na economia. E por último agora a criação, cuidado com a natureza e conversão ecológica, que o Papa Francisco até coloca: as obras de misericórdia corporais e espirituais não são mais 7 cada uma, são 8, porque entraram 2 obras de misericórdia, uma espiritual e uma corporal, sobre a questão ecológica. Preservar o meio ambiente, a ecologia, é obra de misericórdia também. Não vou entrar nisso, porque a gente não tem como, tá? Ele fala do princípio da participação, que é fundamental na doutrina social da igreja, dentro da questão política. O bem comum só se alcança com participação. É porque o nosso tempo foi.
E aí, eu vou fechar aqui, que eu queria só trabalhar com vocês duas questões que a gente trouxe em Itaici. Uma vocês já trabalharam aqui na Arquidiocese, que é a Jornada Mundial dos Pobres. A partir deste ano, da segunda, a CNBB definiu que, além da Caritas trabalhar a Jornada Mundial dos Pobres, ela passa a ser gesto concreto da campanha da fraternidade. Então, todo agente de campanha trabalhou a campanha o ano todo, no final do ano ele tem esse gesto. Motivar, estar junto, mobilizar a Jornada Mundial dos Pobres. A partir da segunda, a CNBB nos encarregou dessa missão também. E uma outra questão, nós concluímos domingo o Ano Nacional do Laicato. Foi o ano dos leigos, nós refletimos o documento 105, somos sal da terra e luz do mundo, certo? E aí ficou como um gesto concreto, que a CNBB também nos conclamou enquanto campanha da fraternidade, porque tem tudo a ver com o nosso tema, o gesto concreto do ano do laicato, que será... Eu vou trabalhar aqui, eu não vou entrar nessas coisas. A questão tem a ver com a gente, porque a gente trabalhou lá a campanha da fraternidade de 2010, Economia e Vida. Falar de política pública já deu para vocês perceber que é falar de economia. Sem o dinheiro eu não arrumo a descarga de casa. Eu tenho, se eu não sou uma pessoa que sabe poupar, eu não tenho reserva para fazer aquilo, eu vou ter que arrumar o dinheiro de algum jeito ou ficar com a descarga quebrada, sabe Deus lá, como que eu vou viver naquela casa, não é? Então, a economia e vida, campanha da fraternidade, nós já refletimos isso. Eu vou chegar lá onde eu quero chegar. Gente, isso aqui é o quadro do orçamento público, também deixei aqui. Quase 50% do orçamento público federal vai para pagar, amortizar, pagar juros da dívida pública. Os outros 50% é que se divide para pagar folha de pagamento e para fazer políticas públicas. Então, o que é que está proposto para a gente fazer? Eu vou passar aqui. Auditoria da dívida pública. Junto com a campanha da fraternidade sobre políticas públicas, nós vamos conversar, não estou dizendo que a gente já vai fazer auditoria. É uma proposta da gente chamar pessoas economistas, que entendam de orçamento público, que entendam de dívida pública, para nos orientar, para nos capacitar e fazer reflexões nos nossos grupos. É justo gastar 50%, pensa lá, vocês têm o salário de vocês, 50% ali para pagar banco, juros de banco, e com os outros 50% você vive. É justo? Ah, mas vocês gastaram. Mas será que gastaram? É juros sobre juros? Muitos países que fizeram auditoria conseguiram reduzir a dívida às vezes 20, 15%. A nossa dívida vem desde Dom João, antes da proclamação da independência. Dom João foi embora para Portugal e saqueou o Banco do Brasil, limpou todo o dinheiro que o pessoal tinha guardado no Banco do Brasil. Lá começou a nossa dívida. E a nossa dívida vem até hoje. Nós já tivemos concordata com Campos Sales, a gente já ficou 12 anos sem pagar nada. Está na hora de pôr o dedo nessa ferida e pensar nessa ferida. É conversar a respeito. Este material, a CNBB que preparou, são 5 encontros, está lá pela edição CNBB, 5 encontros de reflexão, para a gente sentar, conversar nos grupos, como um texto base, e se formar. Para que a gente possa chegar no final do ano com delegados, com representantes que a gente vai nomeando,
no processo e para definir, olha, nós queremos uma auditoria da dívida pública. Nós achamos que o governo tem que fazer uma auditoria e a gente quer que mostre para a gente que a gente deve tudo isso mesmo. Onde que está indo o dinheiro do povo? Que não dá para pôr na saúde, que vem com uma PEC que vai congelar os investimentos na saúde, na educação, naquelas políticas públicas sociais por 20 anos. Está ruim a saúde pública aqui? Está ruim a educação aqui? Pensa 20 anos sem investir, gente. Como vai ser 20 anos sem investir? Está na hora da gente pôr o dedo na ferida. Este gesto concreto está também atrelado à campanha da fraternidade. Além da gente fomentar a formação política, abrir escolas de fé e política, dar formação política, porque é tanto a proposta do anti-laicato, está lá no documento 105, fazer escolas de fé e política, está também aí no texto base dizendo: vamos dar formação para o nosso povo, formação social política, mas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja. É esta teoria que nós vamos ensinar quando a gente discutir políticas públicas. E aí a gente conversar a respeito, informando, para que a gente invista mais realmente uma campanha, que a gente chegue no final e fale assim: olha, nós queremos melhorar a política pública e o caminho é esse. Eu agradeço a atenção de todos. Teríamos muito para partilhar, mas eu sei que o nosso tempo é pouco, né? E eu não quero cansar vocês. Mais uma vez, assim, eu agradeço o convite, agradeço a confiança. Talvez não tenha me colocado à altura do Toninho Evangelista, mas estou aqui à disposição para contribuir com aquilo que o Senhor me deu. Obrigada.